Bom dia, igreja, graça e paz. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Agora eu ouvi um glória a Deus. Agora eu ouvi um retorno, uma resposta. Eu vou ficar com isso aqui mesmo, tá, Sidney? Prefiro esse aqui. Manda sempre pra mim esse pretinho aqui. Queridos, é manhã de domingo. Nós estamos começando a celebração do dia de hoje. E que atmosfera boa, que lugar gostoso. É o lugar onde Deus está. É verdade que todo lugar que Deus está é um lugar especial, é um lugar gostoso, mas quando nós estamos juntos com Deus, isso de fato modifica tudo. E nós estamos começando mais um domingo juntos como igreja, como família espiritual. Estamos vivendo a série de mensagens bíblicas Ouça o Espírito. E eu espero que o seu ouvido esteja atento, aberto, os ouvidos do seu coração, para recebermos a palavra de Deus mais uma vez. O texto será posto ali na projeção, através do multimídia. Vamos ficar de pé, todos nós de pé. E você acompanha comigo a leitura da palavra. Hoje em Apocalipse, capítulo de número 2, nos versos de 12 a 17. A cada manhã de domingo nós estamos estudando uma das cartas que o Espírito encaminhou às igrejas da Ásia. 7 igrejas, representando as igrejas de todos os tempos, numa visão simbólica, numa tipologia. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei com você com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei a pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Por essa palavra que o povo de Deus diga amém. E que Deus abençoe a sua boa e poderosa palavra ao seu coração nessa manhã mais uma vez. Você pode se sentar, querido. Bem, nós temos hoje aqui uma palavra repleta de significados, de contextos que precisam ser interpretados. Não é aquela palavra que nós temos imediatamente uma percepção clara, objetiva e direta daquilo que se expressa. É necessário que se faça um estudo de interpretação e de contexto para chegarmos até lá na sua interpretação. E como eu tenho feito em cada manhã, em cada ministração da série, eu começo falando sobre o contexto histórico da cidade de Pérgamo. Vamos lá? Pérgamo era uma cidade politicamente muito importante e poderosa diante dos olhos de Roma, até porque ela era uma cidade muito grande e a sua cultura era muito importante e influente naquele tempo. Pérgamo era considerado como a capital da Ásia. Escute isso, nós estamos estudando as cartas do Espírito às igrejas da Ásia. E essa era uma igreja muito estratégica, uma cidade muito estratégica, porque ela estava na capital da Ásia. E essa cidade atingiu uma grande projeção da produção do conhecimento. Para que você compreenda isso melhor, eu lhe traduzo da seguinte forma: estava em Pérgamo a maior biblioteca do mundo antigo, com aproximadamente 200 mil volumes de pergaminhos. Naquele tempo, pergaminhos. E você, para compreender a grandeza da importância de Pérgamo, a palavra pergaminho, ela tem origem na cidade de Pérgamo, pela sua influência cultural, pela sua influência da produção do conhecimento daquele tempo. Também era uma cidade muito idólatra, não apenas uma idolatria a deuses, a ídolos de maneira convencional, mas havia uma particularidade em Pérgamo. Em Pérgamo havia uma idolatria ao imperador. O imperador, ele era adorado.
havia um momento no ano onde todos os templos de todas que adoravam a todos os deuses cultuavam exclusivamente ao imperador. O incenso era queimado ao imperador. Portanto, há uma forte projeção do espírito com relação ao comportamento dessa cidade, como veremos ao decorrer da carta. Agora vamos imediatamente à revelação de Jesus. Em cada carta Jesus se apresenta, em cada carta Jesus se revela. E sobre Pérgamo, como isso acontece? Ele está dizendo a Pérgamo em primeiro lugar: eu sou aquele que tenho uma espada de 2 gumes. E isso para nós agora é muito importante, porque já estamos na revelação espiritual. Já estamos em Jesus sendo revelado aqui. E na Bíblia, o que significa a espada de 2 gumes? Haviam 3 expressões que podem classificar a espada de 2 gumes. A primeira delas, a autoridade divina. Deus se revela como aquele que tem a autoridade divina, porque tem a espada de 2 gumes. Segunda ideia, juízo de Deus. O juízo se apresenta por intermédio da espada. E por último, é uma forte referência ao poder das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais profunda e penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela é capaz de fazer separação entre alma e espírito, fazer a separação entre juntas e medulas. E ela está apta para julgar ou discernir pensamentos e sentimentos do coração. Então veja, quando Jesus diz que Ele é aquele que tem a espada de 2 gumes, Ele representa autoridade, juízo e se revela como o poder da própria palavra de Deus para nós. A igreja evangélica brasileira cresce como nunca cresceu. Ela atinge proporções como nunca atingiu. Mas quando nós paramos para pensar e observar o comportamento da igreja brasileira ou da igreja no mundo, observamos então a carência, a falta da autoridade das Escrituras, a ausência do poder da palavra de Deus. Eu fico muito admirado, eu gosto de ouvir pregadores, e eu vejo que existem alguns pregadores que são tão articulados que me causam uma certa surpresa e até um desejo de ser assim, de ter essa articulação, de ter essa capacidade de fluência em falar. Mas eu vejo que hoje os púlpitos estão sendo tomados por uma linguagem coach, por uma linguagem que passa longe das Escrituras Sagradas. Há muita informação, há muita coisa que vai direto à necessidade do homem, das pessoas, que fala de uma realidade. É uma linguagem tão presente do que vivemos no dia a dia. Mas onde estão as Escrituras? Faça uma análise, torça sermões maravilhosos, sermões que são ouvidos por milhares e milhares de pessoas, mas faça uma análise profunda. Aonde está a Escritura? Aonde está o conteúdo do ensino? Aonde está a apresentação da palavra de Deus ali? Quase não tem, ela é citada, mas não é aprofundada. E as pessoas estão cada vez mais encantadas e envolvidas com isso. Sabe, o estudo da palavra de Deus é alguma coisa que dá trabalho, é alguma coisa que talvez nem todas as pessoas tenham o mesmo interesse. Pela questão pragmática, elas querem alguma coisa imediata acerca de realidade de vida. Mas isso você encontra em outras esferas, entre os coaches, entre os palestrantes. Mas só existe um que tem o poder e autoridade da viva palavra de Deus. A minha palavra é viva e eficaz. Uma palavra viva, uma palavra eficaz. O que transforma a vida do homem é a palavra de Deus. O que nos encanta são palavras. Nós somos absorvidos e tomados por discursos, mas o que nos transforma é a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo onde o evangelho é pregado sem cruz. É um evangelho pregado sem custo e sem compromisso. Um evangelho onde existe muita prosperidade, muitas alternativas, muitas possibilidades, mas não há a genuína palavra de Deus. Mas nós queremos ser uma igreja da palavra do Senhor. Nós queremos ser uma igreja comprometida com a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Mas na cidade de Pérgamo havia ali um governador que tinha o direito do gisglade. E é claro que a gente não entende isso imediatamente. O gisglade era uma expressão dada à autoridade concedida ao governador de Pérgamo para que ele pudesse usar uma espada. Que espada era essa? É uma espada de juízo. A espada do gisglade dava ao governador o poder de ele, numa sentença, dar a sentença da morte e transpassar pela espada a qualquer pessoa que ele desejasse condenar.
E a igreja em Pérgamo, que vivia uma profunda perseguição daquele tempo, agora está sob a ameaça da espada do governador, da espada do Jusglade. E eles estavam sendo mortos e transpassados à espada. Veja, há um contexto. Quando você lê o texto, de imediato você não enxerga isso, mas pela análise do seu contexto você enxerga o que vivia, o drama que viviam os irmãos de Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Essa espada oprimia os crentes, oprimia a igreja, e ela era terrível. Então o nosso Senhor vem se revelar dizendo: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes. Ou seja, ele quer dizer, não é o governador de Pérgamo que tem a autoridade e o poder da espada. Não é o imperador de Roma que tem o domínio da espada. Quem tem o domínio, o poder, quem tem o poder do juízo, quem tem a autoridade da espada, sou eu, a espada de 2 gumes. E eu estou entrando como providência para cuidar da minha igreja, proteger a minha igreja no tempo da dificuldade, da opressão, da perseguição. Lembrem-se disso, não tenham medo. Eu sou aquele que tem o poder e o domínio. Eu sou a espada de 2 gumes. Não tenham medo do imperador, não tenham medo do governador, porque ele não pode condenar vocês. Ele pode condenar o corpo, mas não a alma. A alma, o espírito, está sobre a minha autoridade. Vocês são a minha igreja. Louvado seja o nome de Deus por isso. Agora o texto vai apresentar uma declaração daquela igreja. Eu sei aonde você mora. Eu sei qual é a realidade em que você está inserida. Eu conheço que nessa cidade há um trono de Satanás. Quando você lê isso, você não compreende na primeira leitura o que isso significa, mas ele está dizendo: eu sei que vocês são cercados dentro de um contexto aonde reina Satanás. E por que Pérgamo está num lugar, numa cidade considerado como o trono de Satanás? Porque aquela cidade era tomada profundamente pela idolatria. E aonde existe idolatria, há um outro governo, há um outro reinado, há um outro trono. E naquele trono estava estabelecido Satanás, e não Jesus. Não havia reconhecimento ao verdadeiro rei e senhor, mas a outros deuses, inclusive ao próprio imperador, como já disse anteriormente. Se Jesus não está no trono do seu coração, então nós entramos no mesmo problema de contexto de idolatria. Naquela cidade havia também blasfêmia. E por que blasfêmia? Eu falei inclusive na última ministração de domingo passado sobre alguns deuses, entre eles Esculápio. E nessa cidade de Pérgamo, Esculápio era adorado. Quando você analisa o significado do nome Esculápio, significa o Salvador. Toda doutrina, toda idolatria é uma blasfêmia contra Deus. Toda idolatria é uma blasfêmia, porque só Deus é digno de ser adorado, reconhecido e honrado. E toda idolatria dá a honra que é de Deus a outra pessoa, reconhecimento de autoridade a outra pessoa, a outra entidade, a outra imagem. E então Esculápio tinha no seu significado o Salvador. Agora você imagina, um único que é digno de ser chamado e considerado Salvador é Jesus Cristo, o Senhor. Essa é uma honra que só pertence a Ele. Mas o diabo deseja roubar os domínios de Deus. Ele deseja interferir no conhecimento, no entendimento do homem acerca do que representa Jesus como Salvador. Ele é o enganador e ele estava tentando naquele tempo fazer isso. Mas você lembra das Escrituras, Atos capítulo 4, versículo número 12: não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual se possa salvar, a não ser a Jesus. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo é o Salvador da nossa vida. Mas Esculápio estava rivalizando e roubando o nome de Salvador. E o texto fala então, agora nesse contexto, aonde havia um trono de Satanás, vai mencionar que havia fiel testemunha, fiéis testemunhas. Lá na igreja de Pérgamo, veja na sua Bíblia, versículo de número 13: há o trono estabelecido a Satanás, mas há a expressão de fiéis testemunhas. Talvez você esteja pensando agora o que isso significa.
mas a linguagem para nós é muito também para o contexto da nossa vida. Nós somos a igreja. A igreja é a testemunha, a fiel testemunha. Deus não nos levanta para sermos juízes. Deus não nos levanta para sermos investigadores da vida de ninguém. Embora haja uma forte tentação, haja uma grande tendência de você especular a vida das pessoas, o comportamento das pessoas, o que elas fazem, como se você fosse um investigador, ou depois um juiz, julgando e afirmando o que é certo e o que é errado. O nosso papel, estabelecido por Jesus, é de testemunha. É falar daquilo que Ele fez, não do que os outros estão fazendo. É falar daquilo que Deus fala, não do que os outros estão comentando. Então a igreja tem o papel de ser uma testemunha viva de Jesus, e da sua obra e da sua palavra. E quando Ele diz: eu sei que onde você está, eu sei da força que milita contra a minha igreja, eu sei das forças que se levantam para oprimir a minha igreja, o meu povo, mas sei também das suas fragilidades. Mas Ele diz: há uma coisa, vocês são fiéis, testemunhas, e a igreja está nas minhas mãos, vocês estão nas minhas mãos. E Ele fala então, entre as fiéis testemunhas cita um nome. Veja na sua Bíblia, o nome citado, o nome de Antipas. Antipas, minha fiel testemunha. Se você não sabe, Antipas foi martirizado pela fé. Antipas foi morto na perseguição da igreja. E de que maneira ele foi morto? Foi colocado vivo dentro de um forno, e ele morreu queimado dentro de um forno, para não negar o nome de Jesus. Antipas, segundo os historiadores, era o pastor da igreja. Eu já disse para você na revelação do Apocalipse, os 7 candelabros representam as 7 igrejas, portanto a totalidade das igrejas da terra, em todos os tempos, e que as 7 estrelas são os pastores de cada igreja, que estão ali representando o papel da autoridade, do governo, da liderança sobre a igreja. Agora o Senhor Jesus vai se referir a um homem, e Ele diz: Ele é a minha fiel testemunha. Isso aqui nos chama a atenção de maneira profunda. Por quê? Se eu acabo de dizer para você que havia um Deus, uma divindade, que havia ali uma idolatria em torno de uma referência espiritual chamada Escolápio, que ele estava rivalizando, tomando o lugar de Deus como Salvador, tomando o lugar de Jesus como Salvador. Agora Jesus vai dizer que este homem chamado Antipas era sua fiel testemunha. Mas a questão é que esse termo, essa terminologia, ela é aplicada a Jesus. A fiel testemunha na Bíblia é Jesus, mas aquele que tem a autoridade, ele pode dizer isso. E ele está afirmando: eu estou aqui abrindo uma exceção. A identificação é tão grande, a expressão é tão clara, que eu vou declarar como honra a fidelidade do meu servo Antipas, que morreu pelo meu nome, não negou o meu nome. Eu vou tratá-lo como se fosse a própria imagem e pessoa de Jesus Cristo, a fiel testemunha de Jesus. Sabe o que o Senhor quer ensinar com isso? Quando a fidelidade se expressa de maneira tão grande, a igreja é vista como o próprio Cristo. Quando um crente tem uma postura de fidelidade tão grande, ele é visto como o próprio Cristo. Então ele nos dá a imagem, a honra, o reconhecimento de quem nós somos a partir daquilo que Ele é. E Ele está falando agora de uma igreja que estava no centro da cidade, que tinha como trono Satanás. Imagine isso no nosso contexto. Nós que estamos em São Gonçalo, nós olhamos para toda a realidade e vemos Satanás estabelecido nessa cidade, de muitas maneiras, através daquilo que representa a maldade, a morte, a pobreza, a prostituição, as drogas, a violência, a injustiça espalhada por todos os cantos dessa cidade, a proliferação da pobreza, da violência, da morte, do tráfico. É evidente para nós que há um trono estabelecido de Satanás nessa cidade. Mas será que Jesus pode olhar para a sua igreja, para nós e para a sua igreja de maneira geral, e dizer que nós somos fiéis testemunhas? Se essa realidade é evidente, se há um governo do domínio do mal, se há uma expressão clara de que Satanás governa sobre a terra, que o mundo jaz do maligno, então não é nada de diferente nós entendermos que há um trono de Satanás nessa cidade. Mas o que precisa acontecer é que Jesus olhe para nós, olhe para a sua igreja e diz: no meio desse contexto onde vocês estão inseridos, aonde existe um trono de Satanás, vocês são minhas fiéis testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele pode olhar para a sua igreja e encontrar
testemunhas fiéis, fidelidade da sua igreja. Mas agora vamos ver algumas advertências que ele faz a essa igreja a partir do versículo 14. Me acompanhe, por favor. E ele diz: eu tenho contra ti. E ele vai citar então a primeira questão, a doutrina de Balaão. Para nós entendermos essa expressão, nós temos que recorrer ao contexto veterotestamentário. Vamos então a Números capítulo 23 e 24. Não vamos ler, são 2 capítulos, mas eu vou citar para que você compreenda. Balaão etimologicamente significa aquele que vem de fora, ou um estrangeiro da terra, um estrangeiro dentro da terra, alguém que não pertence ao povo. Agora nós vamos lembrar de um contexto entre o rei Balaque e então Balaão. Quem era Balaão? Balaão era uma espécie de um agoeiro, um feiticeiro, um encantador. E ele começa a ganhar projeção, notabilidade, reconhecimento e prestígio entre os midianitas dentro do seu tempo, porque ele fazia magias espirituais. E ele encantava o coração das pessoas, manipulando o sagrado. E então Balaque vai recorrer a Balaão, dizendo: nós vamos ter um enfrentamento com o reino de Israel. E eu preciso então que você use o seu encantamento, a sua magia, você que é um agoeiro espiritual, e lance algum tipo de maldição sobre Israel, para que os midianitas prevaleçam contra Israel. Então ele diz: perfeitamente. E ele se prepara então para lançar um encantamento, fazer uma profecia contra Israel. Mas eis que ele é surpreendido. Você deve de lembrar da história, que no meio do caminho o Espírito Santo aparece a ele e disse: você não vai profetizar contra a casa de Israel, mas você vai profetizar a favor. E ele não tem outra alternativa senão se submeter a Deus e a sua autoridade. E ele profetiza a favor de Israel, e Israel vence e prevalece a batalha. Então quando Balaque percebe que o plano não deu certo, ele recorre a Balaão mais uma vez e diz: o que foi que você fez? Eu lhe encomendei, eu lhe contratei para que você profetizasse e para que você fizesse um encantamento contra Israel, Israel perdesse e os midianitas ganhassem. Mas você não fez isso, fez o contrário. Ele não tinha outra alternativa, então ele traz um plano maligno. Ele disse: uma vez que Israel prevaleceu, uma vez que eles nos dominaram, deixem estar, e nós vamos agir de forma ardilosa. Você deve estar lembrando dessa história do Velho Testamento. Nós vamos deixar com que os homens deles penetrem em nossa cidade, em nosso reino, e nós vamos colocar as mulheres mais bonitas para que eles casem com elas. O objetivo não era a mulher propriamente dito. Quando Deus diz: não se casem com mulheres de outras nações onde vocês dominarem e ocuparem, a questão não era a mulher, a questão era a inclinação à idolatria. Uma vez que houvesse uma mistura entre dois povos, haveria também uma perversão da fé. E isso aconteceu exatamente dessa forma, conforme se descreve as escrituras em Números 23. Os homens começaram a se dar em casamento com as mulheres de Midian, e começaram então a se inclinar para outros deuses, começaram a se desviar do Senhor, e o plano acaba funcionando. E agora, dessa forma, em Apocalipse capítulo de número 2, na igreja de Pérgamo, há uma palavra de condenação e juízo, porque havia idolatria, havia inclinação para outros deuses. Portanto, a mesma prática de Balaão, o mesmo plano forjado, a mesma intenção do inimigo de fazer com que o coração da igreja se misturasse com outros povos, com outras culturas, com outros deuses, com outra fé. Nós não podemos viver uma vida no mesmo nível dos incrédulos, é isso que o Senhor está dizendo. Nós não podemos nos misturar, a palavra de Deus é acerca de separação. Nós não podemos ir para o nível dos incrédulos, nós precisamos trazer os incrédulos para o nível de Jesus Cristo. A nossa vida precisa ser diferente, a nossa roupa diferente, a nossa linguagem diferente, nosso comportamento diferente, escolhas diferentes, pensamento diferente. O cristão não é igual a um incrédulo. Mas naquele tempo havia uma prática de inclinação à cultura. E eu falava então no domingo passado sobre a tendência da cultura sobre a igreja, e como a igreja precisa saber lidar com a cultura, porque é impossível não se relacionar com a cultura, mas é possível não se relacionar com os valores que essa cultura tem. Há uma influência natural, cultural, da alimentação, do vestimento, da cultura de maneira geral, ao conhecimento, mas na espiritualidade, na fé, isso não pode nos alcançar nem atingir. A palavra eclésia, portanto, a palavra utilizada do grego
tomada naquele tempo por Jesus, porque essa palavra já existia no seu contexto normal. E Jesus então, ele toma uma palavra que já era de domínio público, que já era de conhecimento, para dizer o que seria a igreja. Ele diz: a igreja será a eclésia, aqueles que são chamados para fora de uma realidade, para uma outra realidade. E agora, para nós, é importante lembrar que a igreja foi chamada das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja foi chamada de um contexto de morte para um contexto de vida. E agora nós somos inseridos no contexto do sagrado, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro sentido do que significa ser igreja, e nos misturamos com o mundo, com os valores do mundo, com o comportamento do mundo. Pérgamo, portanto, estava vivendo o problema do pecado, da mistura, da contaminação. Eles se misturaram com outros deuses e com a idolatria. E então o texto vai dizer que eles comiam carnes consagradas a ídolos, e depois se voltavam para a mesa do Senhor. Alguns membros da igreja de Pérgamo também estavam seguindo a doutrina dos nicolaítas. E isso já nos traz a um contexto imediato. A palavra nicolaíta vem de Nicolau. Quem era Nicolau? Você vai lembrar então de um episódio que acontece no início da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, vai dizer que os judeus estavam tendo um problema. Os judeus de fala grega estavam tendo um problema com os judeus de fala hebraica. Naquele momento, eles estavam rivalizando entre eles acerca de que maneira a mesa das viúvas seria atendida. Então os apóstolos se reúnem dizendo: não é justo que nós deixemos de pregar a palavra de Deus, de nos dedicar ao ensino da palavra para cuidar da mesa. Vamos separar pelo Espírito de Deus, sobre liderança do Espírito de Deus, homens tementes ao Senhor, consagrados, que possam cumprir a tarefa do cuidado das mesas. E assim eles fizeram. E entre os nomes citados para servirem, surgiu o nome de Nicolau. Portanto, esse Nicolau que é descrito em Apocalipse, capítulo de número 2, é o mesmo Nicolau de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Um diácono, um servo de Deus, mas que ao decorrer do tempo, ele começou a se utilizar de outros ensinos que não eram apenas o ensino apostólico. E ele começou a utilizar práticas religiosas pagãs. O que houve ali? Uma mistura. Houve ali o que? Uma deturpação do ensino genuíno da palavra de Deus por intermédio de Nicolau. E então a prática dos nicolaístas está vinculada a esse desvio doutrinário, a esse desvio da interpretação das escrituras sagradas. Nesse contexto que Apocalipse capítulo 2, a igreja de Pérgamo fala de uma prostituição. A prostituição de dividir a glória que é devida somente a Deus, a outras personalidades e a outras doutrinas, se prostituindo com pensamentos e adoração fora da presença do Senhor. Quero falar agora, queridos, no contexto dessa carta. Eu estou correndo porque eu sei que temos a IBD daqui a alguns minutos. A partir do versículo de número 7 começam a entrar as promessas de Deus. E eu estou exatamente agora chegando na parte mais final da palavra. Versículo de número 17: aquele que vencer, vou dar do maná escondido. Vamos lembrar um pouco da história do maná e vamos voltar ao Velho Testamento mais uma vez. Nessa linguagem simbólica, lembramos de Êxodo capítulo de número 16, onde o maná foi instituído na Bíblia. Qual é a história do maná? Maná, provisão de Deus. Maná, sustento. Maná, providência, cuidado, intervenção, socorro da parte do Senhor. Ele era derramado no deserto. E você vai lembrar de uma especificidade. Qual é a especificidade do maná? A palavra de Deus diz então que ninguém deveria de tomar o maná e guardar para o dia seguinte, porque ele iria apodrecer. Na linguagem de Deus, ele estava dizendo: não é apenas a providência. Da minha parte a provisão, da parte de vocês a confiança e a fé. Vocês precisam confiar em mim todos os dias, que eu vou sustentá-los e alimentá-los todos os dias. Não é apenas fazer a compra do mês, a compra da semana, e estocar e guardar e saber: não, eu estou garantido nessa semana, o meu sustento do mês está garantido. Mas todos os dias vocês vão precisar aguardar e esperar que eu vou cumprir a minha palavra e eu estarei presente. Então ninguém poderia guardar o maná para o dia seguinte, com uma exceção
no sábado, ninguém trabalhava. Glória a Deus, porque o Senhor é tão fiel. E Ele disse, naquele dia, só naquele dia o maná não estraga. Naquele dia, a data de validade do maná, ela vai durar a mais, um dia a mais, para que ninguém trabalhe. Ninguém vai precisar então recolher naquele dia. Recolhe em dobro, um dia antes, para que vocês possam se devotar completamente a mim. Portanto, a visão e a ideia do maná como promessa está expresso aqui. Porém, tem uma questão. Em determinado tempo da história, Deus dá uma designação a Moisés, e a especificação é a seguinte: você vai tomar um pouco desse maná, vai colocar numa vasilha e vai guardar na arca da presença, e esse maná nunca vai estragar. Eu vou abrir uma exceção para que haja um testemunho eterno, simbólico, da minha presença, da minha fidelidade, do meu amor, do meu cuidado para com vocês. E esse maná que será guardado como um tesouro dentro da arca da minha presença, ele nunca vai estragar. E assim se fez a palavra. A arca de Arão, que havia a vara de Arão, que havia florescido, o maná. E esse maná então recebe uma designação, o maná escondido. Porque Jeremias, o profeta de Deus, ele separa esse maná e ele esconde essa vasilha. Mas houve um tempo na história aonde, segundo a tradição rabínica, esse maná se perdeu. Esse maná, que era alguma coisa tão especial, que havia uma representação da arca e da própria presença, ninguém sabe como explicar, uma loucura. Perdeu. E como a gente consegue justificar que uma coisa que Deus faz, que Deus determina, que Deus estabelece, que estivesse ali para testemunho de todos os tempos, esteja perdido? O que deu errado? Aonde Deus perdeu o controle da situação, que não foi capaz de manter a sua palavra, para que isso tivesse guardado, e a palavra de Deus fosse cumprida. Mas o fato é, o maná escondido se perdeu. E então diz a tradição rabínica, pelos historiadores, que foi uma loucura. Todo mundo virando Israel de ponta cabeça, tentando entender ou achar aonde está o maná escondido que havia se perdido. Jeremias escondeu, desapareceu. Nunca mais Israel encontrou a vasilha do maná. E ficou assim, desse jeito. Até que Deus levanta na história um profeta do Novo Testamento, apóstolo João, que vai fazer uma declaração tremenda e profunda no Novo Testamento, a saber, João capítulo de número 6. Eu vou fazer uma especificação aqui, que é exegética, portanto você talvez não tenha uma visão tão clara, porque isso é uma interpretação dos originais, mas é muito claro, é muito expresso sobre o seu conteúdo, o que João vai revelar aqui. Mas o texto original vai deixar claro o seguinte: o maná que estava escondido e ninguém achou é Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Porque Ele não está escondido. Ele se revelou na história, Ele se apresentou, Ele desceu do céu. Todos estavam procurando onde está o maná, onde está o maná, onde está o pão da presença. E o pão da presença desceu. Vocês que procuravam o maná, João vai dizer isso, vai dizer ao povo judeu. Depois leia esse texto em casa, avalie o contexto e você vai entender isso. Vocês que procuravam o maná, o pão, estão procurando onde está o pão que desceu do céu. A gente procura e não acha, não há pistas dele, aonde ele foi parar. E vocês estão procurando um maná dentro de uma vasilha. Olhem para o túmulo vazio. Olhem para o túmulo vazio. O pão vivo que desceu do céu está vivo. O pão vivo está vivo. O túmulo está vazio. Portanto, Jesus Cristo, o Senhor, é a resposta de Deus ao que se procurava no coração do homem. O maná que vocês estão procurando até hoje desceu do céu, se fez carne e habitou no meio de nós. Louvado seja o nome de Jesus. O maná que ninguém encontrou, que satisfaz, que alimenta, que é provisão ao coração do homem. Ele diz: aquele que permanecer fiel, eu darei o maná escondido. Eu darei então a provisão total e eterna ao coração do homem que guarda na minha presença com esperança e expectativa. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele diz: se nós vencermos, nós iremos cear com Ele. O maná que desceu do céu nos espera para vivermos um grande banquete espiritual. O pão da presença será revelado
revelado diante dos nossos olhos, e nós o veremos face a face, tal como Ele é. O pão da presença escondido, já revelado, subiu aos céus, voltará para buscar a sua igreja. Tudo que pode alimentar, tudo que pode prover e suprir a nossa vida, tudo que pode abençoar, é Jesus, o maná escondido, hoje a nós revelado como o pão da vida. Deus está dizendo que está no seu Filho, está na sua presença, tudo que você precisa, como maná, se alimente dele, ele é o pão vivo. E ele diz: isso que está diante de vocês é o meu corpo, comam de mim, como o meu corpo, se alimentem da minha presença. Eu sou o pão da presença, eu sou o maná que desceu do céu, que me revela através de você, que se revela a vocês através das boas aventuranças do Apocalipse, aonde as vitórias do Senhor estão estabelecidas para nós. A quem vencer, darei o maná escondido. Aleluia. Mas o Senhor diz ainda àquela igreja, por último, em último lugar, entre as promessas que vão se cumprir: aquele que vencer, eu darei uma pedra branca em um novo nome. Mais uma vez nós temos que entender a simbologia de um livro que foi escrito na perseguição da igreja, e os termos utilizados eram termos que precisariam confundir a cabeça de qualquer pessoa que interceptasse a carta. Eram cartas dadas às igrejas, e cada carta que estivesse circulando, se ela fosse interpretada num tempo de profunda perseguição, eles deveriam de ler a carta e não entender o significado total da carta, mas a linguagem era toda específica a um contexto cristão. E quando a Bíblia se refere às pedras brancas, haviam 3 contextos da pedra branca que podemos reconhecer naquele tempo. As pedras brancas eram usadas em primeiro lugar pelos juízes. Quando os juízes estavam estabelecendo uma sentença e eles iriam julgar uma causa sobre a vida de uma pessoa, haviam 2 pedras, uma pedra branca e uma pedra preta. E quando a pessoa era absolvida, uma pedra branca era tomada e dada a essa pessoa como expressão de que ela não estava condenada diante dos olhos de um juiz. Havia também uma outra pedra branca que era utilizada naquele tempo, que era dado como uma expressão de vitória aos atletas. Naquele tempo em que eles entravam nas arenas, e Roma era um lugar onde havia muitas competições olímpicas, os atletas recebiam, além daquilo que eu mencionei no domingo passado, como a coroa da vida, como uma coroa que expressa a vitória, havia também uma pedra branca. A pedra branca representaria vitória. Havia um outro contexto para a pedra branca: os escravos, quando cumpriam um período, ou quando eles estavam livres, ou quando eles eram alforriados, libertos, recebiam como evidência uma pedra branca com o seu nome escrito, designação de que eles não estavam mais agora sobre o jugo opressor, e não eram mais servos, escravos, mas eram livres. E há uma outra designação dada a uma pedra branca como expressão também de triunfo, quando os governadores entravam em algum lugar aonde eles queriam conquistar, eles recebiam ou utilizavam pedras brancas como a expressão de um memorial de triunfo de batalha. Aquela pedra branca com o nome do lugar que foi alcançado era como um troféu entre os governadores que estavam num tempo de expansão, de conquista, estabelecendo um novo lugar, um novo território. E a pedra branca então celebrava cada lugar conquistado. Sabe que Jesus está dizendo: ao que for fiel, ao que permanecer fiel à minha palavra, eu farei dele um vencedor, e ele terá uma pedra branca de vitória nas suas mãos. Nunca mais ele será condenado, nunca mais ele andará pelas ruas como a expressão de alguém que é um oprimido ou um condenado. Por quê? Porque a evidência do sangue do Cordeiro estará sobre ele como a expressão da vitória. E aquele que for fiel até a morte, eu estabelecerei sobre ele uma pedra branca para evidenciar de que ele venceu. Louvado seja o nome de Deus, porque há recompensa, há resposta, há galardão, há prêmio para quem vence. Fique de pé, querido, nós vamos encerrar essa palavra. Por último, ele diz então que vai mudar o nome. Ministério de Louvor vai mudar o nome. O que isso significa? Em toda a Bíblia, no contexto da Bíblia, em momentos de mudança, em momentos de transformação, em troca de cenário, um nome era atribuído a alguém com uma nova designação. Abrão passou a se tornar Abraão. Jacó passa a se tornar Israel.
Em muitos momentos há uma variação de nome, e o Senhor está dizendo: aguardem. Se vocês forem fiéis, toda a história vai mudar, e a identidade de vocês será nova. Eu vou atribuir vocês um novo nome, uma nova identidade. Vocês vão entrar nos céus com uma pedra branca na mão, a evidência de vitória. Eu vou estabelecer nas mãos de vocês e sobre a vida de vocês uma nova expressão de quem vocês são. Vocês são meus filhos, vocês são meus, propriedade eterna. Há uma expressão na Bíblia que vai do Gênesis ao Apocalipse. Quando você chega em Apocalipse, no último capítulo, ele vai fazer o cumprimento de uma palavra, de uma promessa que ele traz desde o Gênesis. E ele diz: e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E essa foi uma grande luta de Deus. Ele estabelece aliança, ele renova aliança, ele firma aliança, ele renova aliança, ele traz o seu povo de volta para si, ele traz juízo, julgamento, e depois ele vem e aplaca a sua ira, e ele faz redenção do seu povo. Toda a história é Deus trazendo o seu povo de volta, trazendo o seu povo para perto de si. Ele é Deus e ele é fiel à sua palavra, porque Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ainda que o seu povo seja infiel, ele diz: eu sou fiel. Vocês mudam, mas eu não mudo, eu permaneço para sempre. E ele então está dizendo: haverá um dia, haverá um momento onde essa palavra vai ter que se cumprir. Eu vou cumprir essa palavra. Eu estou buscando vocês, procurando vocês o tempo todo na história, mas quando vocês vencerem e estiverem na minha presença, ele diz assim: e finalmente. O último capítulo do Apocalipse, ele diz: e finalmente eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Minha propriedade, meu povo escolhido, povo que eu comprei, povo que eu adquiri pelo derramamento do sangue do meu próprio filho. Então vocês terão um novo nome. Desse nome, a minha identidade, o nome que eu atribuo com o meu povo, como os meus amados, os meus eleitos. Aplauda Jesus e diga glória a Deus. Celebre ao Senhor, querido, porque Ele é o Deus da nossa vitória. A nossa vitória já está estabelecida na cruz, se cumprirá e será consumada quando nós estivermos na glória. A linguagem do Apocalipse é uma linguagem escatológica, ou seja, do fim das coisas. É o livro das últimas coisas. Nós estamos agora aguardando com esperança todo o cumprimento de uma promessa. Nós estamos numa cidade onde há um trono de Satanás estabelecido, mas nós somos um povo que tem um Deus que governa sobre toda a terra, e o seu reinado jamais terá fim. E nós não somos conduzidos pelo prefeito de São Gonçalo, nós não somos conduzidos pelo presidente dessa nação, nós somos conduzidos pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nada pode mudar ou alterar o curso do governo de Deus. A palavra de Deus às 7 igrejas, portanto, a primeira igreja batista em Vista Alegre, hoje, nessa manhã, nos alcança e nos alcançou, e Ele vem nos renovar, nos avivar, dizendo: se você for fiel, toda a minha promessa se cumprirá sobre a sua vida. Segure na sua mão uma pedra branca, receba na sua vida em nome de Jesus um novo nome, porque o Senhor cumprirá fielmente cada palavra. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus.